TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 31 de março. E nesta edição, a vereadora pede que aumento de passagens seja suspenso em Petrópolis até a conclusão da análise do TCE. Aloysio Barbosa deixa a Secretaria de Saúde de Petrópolis. Dia D da vacinação contra a gripe em Petrópolis tem quase 9 mil vacinados. E o diálogo com o objetivo de destacar os cuidados com Airbnbs em feriados prolongados. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta terça-feira, a última edição deste mês de março. E nós já começamos ela com o Correio Político. E nós começamos o nosso quadro e a nossa edição com uma mudança na administração pública petropolitana. O médico Aloysio Barbosa Filho deixou o cargo de secretário de saúde após cerca de 4 meses à frente da pasta para poder se dedicar à pré-candidatura a deputado estadual. Com a saída, ele retorna à Câmara Municipal, onde ocupa o cargo de vereador desde as eleições de 2024. Aloysio havia deixado o mandato no Legislativo em novembro do ano passado para assumir a Secretaria de Saúde no lugar de Luiz Kuzik. E esta não foi a primeira vez que ele esteve à frente da pasta, já que, em 2021, durante a pandemia da Covid-19, o médico havia comandado a saúde municipal, participando inclusive do início da campanha de vacinação na cidade, naquela época onde Ingo Ramos foi prefeito da cidade de maneira interina. E para o lugar dele, a prefeitura deve oficializar o nome da médica Clarissa Rippel como nova secretária de saúde. A nomeação está prevista para a tarde desta terça-feira. A médica atualmente mora em Teresópolis e atua desde 2018 na Central de Regulação do município. E Clarissa também já tem experiência na gestão pública, já que em 2022 ela ocupou o cargo de secretária de saúde teresopolitana. Nós vamos acompanhar agora uma fala do agora ex-secretário enviada para a TV Correio da Manhã. A minha saída da Secretaria Municipal de Saúde deve-se pelo motivo que sou pré-candidato a deputado estadual pelo PP, junto do meu amigo e deputado federal, doutor Luizinho. Quem está vindo no meu lugar é a doutora Clarissa, que ela é natural de Petrópolis, mas atualmente mora em Teresópolis, tem experiência em gestão de saúde, já foi secretária de saúde em Teresópolis e vai dar continuidade ao trabalho. Estarei na Câmara Municipal dando apoio à gestão e eu só tenho a agradecer ao prefeito Ingo Ramos por ter acreditado em mim mais uma vez à frente da Secretaria de Saúde. E agora mudando um pouco de área, saindo dessa parte que envolve, é claro, a Secretaria e a Prefeitura, indo para a parte do Legislativo, falando especificamente da Câmara dos Vereadores. Justamente a mandatária Júlia Casamasso, do PSOL, solicitou para a Justiça a reconsideração da tutela provisória que autorizou o aumento da passagem de ônibus para R$ 5,90 em Petrópolis. A petição foi encaminhada para a 4ª Vara Civil da cidade e pede para que os efeitos da liminar sejam suspensos até a conclusão da análise técnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE. O órgão determinou que a Prefeitura de Petrópolis e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes prestassem esclarecimentos sobre possíveis irregularidades nesse aumento. De acordo com a vereadora Júlia Casamasso, que também foi responsável por protocolar a representação no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE, a manifestação atual foi apresentada após a parte técnica do tribunal apontar possíveis irregularidades. O TCE destacou a ausência de decreto regulamentar, a inexistência de parecer do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes e a presença de inconsistências relevantes nas planilhas de custos apresentadas pela CPTrans, fato que já havia sido apontado no pedido de perícia da vereadora. São as próprias empresas que produzem os dados das planilhas e o sindicato das empresas, a Cetanspetro, que audita esses dados.
é o lobo cuidando do galinheiro. Antes de ser decretado, o aumento da passagem de ônibus virou novela em Petrópolis, visto que a cidade foi palco de inúmeras audiências sobre o assunto. Após isso, a vereadora Júlia Casamasso pediu para a Justiça a reconsideração da tutela provisória, que determinou o aumento da tarifa para R$ 5,90. A solicitação por parte da parlamentar pede que os efeitos da liminar sejam suspensos até a conclusão da análise técnica do TCE. Segundo Júlia, houve redução da quilometragem rodada, da quantidade de ônibus nas ruas, do custo de operação de cerca de 16% e ainda, de acordo com ela, há mais de 130 veículos que rodam fora da validade. Só esses 4 exemplos já são suficientes para a gente entender que não tem que aumentar a tarifa. A gente segue tendo um serviço precário, ônibus sucateados, a população segue desassistida no que diz respeito ao transporte público e segue pagando caríssimo pelo serviço. Além disso, o documento apresentado pela vereadora ressalta que se passaram 8 meses da decisão e o Poder Executivo não promoveu alterações administrativas formais exigidas pela legislação local para implementar o reajuste. Diante do apresentado, a Prefeitura já havia informado ao Correio que a quilometragem do sistema se manteve praticamente estável, mesmo com a redução da frota, em razão do aumento da produtividade dos veículos. O Executivo esclareceu que, na época, se posicionou de forma contrária ao reajuste da tarifa, considerando os problemas operacionais ainda apresentados pelas empresas, como falhas na prestação de serviço e irregularidades nas viagens. A Prefeitura reforçou ainda que o cálculo tarifário seguiu critérios técnicos previsto na legislação vigente e na metodologia adotada pela CPTrans. A reportagem também procurou o Cetranspetro, que é o sindicato das empresas de ônibus de Petrópolis, mas até o fechamento desta edição nós não recebemos nenhuma resposta. E, gente, esse foi o nosso Correio Político de hoje. E olha só, gente, o dia D de vacinação contra a gripe influenza em Petrópolis, realizado no último sábado, superou as expectativas. Das 9.000 doses disponibilizadas ao município pela Secretaria de Estado de Saúde, foram aplicadas 8.726 nos 56 pontos de vacinação distribuídos pela cidade, justamente para o público prioritário. O dia D da vacinação em Petrópolis marcou o início da campanha nacional de vacinação na cidade. Para garantir a continuidade da imunização nos postos, foram disponibilizadas mais 12.000 doses que já estão sendo distribuídas nesta semana em 33 unidades de saúde do município. De acordo com a Prefeitura, o objetivo deste ano é vacinar 90% do público-alvo, para assim reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus da gripe, cumprindo também a determinação indicada pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde orienta que o público prioritário leve documentos de identificação, CPF ou cartão SUS e, se possível, a caderneta de vacinação. Podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, quilombolas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores dos correios e portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens em medidas socioeducativas. A lista completa das unidades de saúde com os locais de vacinação está disponível no nosso site, em correiopetropolitano.com.br. E além da continuidade dessa campanha de vacinação aqui no município, também aconteceu ontem a inauguração do novo endereço do CRAS do Carangola aqui em Petrópolis. A unidade, que funciona no Vale do Carangola, volta a ter um espaço próprio para poder atender até 5.000 famílias que residem na região. Nós vamos acompanhar agora um vídeo publicado pelo prefeito Ingo Rames, com a participação do secretário de Assistência Social, Wesley Barreto, justamente sobre essa inauguração. Olha só. Inauguração do CRAS Carangola. Estou aqui com o nosso secretário Wesley Barreto, do CRAS, Pablo Luiz da Silva Stefano. Inauguração do CRAS, que vai atender mais de 2.500 famílias, né, secretário? É isso, prefeito, dia muito especial.
através desse CRAS aqui que nós inauguramos, a gente poder atender aproximadamente 2.500 famílias através do CRAS aqui, que é um equipamento de transformação social que melhora a vida das pessoas e a porta aberta para as políticas públicas que a população precisa. Parabéns, prefeito, conta com a gente aí da assistência social. Gente, pessoal do Carangola, só visitar o novo CRAS aqui no Vale do Carangola. Grande abraço a todos. E ainda falando dos eventos desta segunda-feira em Petrópolis, mais duas ações do mês de celebração do Mês das Mulheres aqui na cidade aconteceram nesta data. E nós estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai contar mais justamente sobre esses eventos e essas celebrações e até mesmo oficializações. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta mais pra gente sobre esses eventos, sobre realmente essas coisas que aconteceram aqui na cidade, em referência, claro, ao Mês das Mulheres que está acabando hoje. Boa tarde para você, mais uma vez. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, começando pela parte da manhã de segunda-feira, né, que a Secretaria de Estado da Mulher e a Prefeitura de Petrópolis realizaram um encontro regional de sensibilização e mobilização do protocolo que é chamado de Não é Não, Respeite a Decisão. Esse evento reuniu representantes do município, do turismo, da cultura e empresários com o objetivo de ampliar a rede de proteção às mulheres em espaços de convivência e lazer. Enfim, existe, né, o site www.nãoenãorj.com.br, onde é possível se inscrever no curso de capacitação gratuita da Secretaria de Estado da Mulher. Né? Isso, claro, os locais, por exemplo, tanto estabelecimentos, por exemplo, tanto privados quanto públicos, podem se inscrever nesse site para fazer a capacitação para os funcionários, obviamente, sobre a conscientização desse protocolo que se chama Não é Não, Respeite a Decisão, né? Conforme a regulamentação aí do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, como eu falei, né, os estabelecimentos privados ou públicos que capacitarem 70% da equipe poderão solicitar, né, o selo que é o selo Mulher Mais Segura. Né? Essa certificação é anual e também considera outros critérios, como a assinatura de um termo de compromisso e sinalização do espaço com materiais padronizados e disponibilizados em meio digital. E vale destacar, Hugo, que por lei, né, obviamente, os espaços de lazer e entretenimento devem adotar medidas de suporte e acolhimento a mulheres que se sintam em situação de risco. Né? Enfim, esse decreto estadual de 2025 instituiu o protocolo que reforça as medidas. Entre elas estão capacitações de funcionários de bares, casas noturnas, boates e outros espaços de convivência para atender a mulher. Então, é de fato muito importante essa medida aí da Prefeitura de Petrópolis, junto, claro, né, com o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Mulher, para proteger as mulheres que se sintam em risco ou mulheres de possíveis casos de violência doméstica. Enfim, a gente sabe que esse acompanhamento por parte das forças de segurança, dos poderes executivos, são fundamentais. Agora, partindo para a parte da tarde, isso que eu falei agora foi na parte da manhã de segunda-feira. E na parte da tarde, dando continuidade a esse tema em relação às mulheres, a Prefeitura assinou o protocolo de atendimento à mulher e a crianças vítimas de violência sexual, né? Essa iniciativa integra a Polícia Civil e a Rede Municipal de Saúde, garantindo que hospitais ofereçam às vítimas atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, com foco no controle e no tratamento de agravos físicos e psicológicos, claro, decorrentes de situações de uma violência sexual contra uma criança ou uma violência sexual contra uma mulher, que é o caso. A gente sabe que aqui em Petrópolis, né, inclusive, Hugo, recentemente, né, a gente entrevistou o comissário de Polícia Civil, né, o Carlos Graça Aranha, que falou um pouco sobre essa questão do acompanhamento das mulheres, dos crimes sexuais que acontecem aqui na cidade de Petrópolis e a integração das forças de segurança para todo o acompanhamento da mulher após, por exemplo, uma medida protetiva, né? Então, é de fato muito importante. E agora, né, a Prefeitura de Petrópolis, assinando esse termo, claro, em parceria com a Polícia Civil, vai aumentar ainda mais a proteção às mulheres, após, claro, uma medida protetiva, por exemplo, e, claro, para prevenção à violência doméstica ou os crimes de violência sexual contra as crianças. Enfim,
Essa assinatura aconteceu na Casa dos Conselhos Ângelo Augusto Zanata, na sede da Prefeitura, né, ao lado ali da Prefeitura de Petrópolis, na Rua Queller, aqui no centro. Enfim, e para a gente finalizar aqui, Hugo, o assunto sobre esses termos e toda essa campanha que a Prefeitura de Petrópolis tem feito no mês das mulheres, acontece hoje às 4 horas da tarde a blitz de conscientização contra o feminicídio, ali na Praça Dom Pedro, no centro de Petrópolis. Fica ali ao lado da Rua da Imperatriz, onde fica a estátua de Dom Pedro. Acredito que a grande parte dos petropolitanos sabe onde é. Enfim, mas por hoje é isso, Hugo. A gente tem feito diversas coberturas em relação aqui ao mês das mulheres, e essa é mais uma delas. E ontem teve essa parte falando sobre o selo, né, a capacitação de profissionais para os estabelecimentos terem esse selo Mulher Mais Segura, e também na parte da tarde teve a assinatura junto com a Polícia Civil para tornar aí o acompanhamento das mulheres, das crianças vítimas de violência aqui na cidade de Petrópolis. E hoje ainda tem essa blitz que eu falei contra o feminicídio. Volto com você. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. São ações realmente muito expressivas, muito necessárias. Um mês essencial realmente para a nossa cultura, para uma melhora da nossa sociedade, para uma conscientização social bem ampla. Então, é muito bom a gente ver essas ações da Prefeitura e que nos próximos anos nós tenhamos mais ainda. Mas é claro, a gente segue acompanhando, segue aqui também no Correio Petropolitano Debate e nos outros programas da grade da TV Correio da Manhã, falando sobre esse assunto durante todo o ano. Mas é claro, com foco especial nesse mês de março que está acabando hoje. Jonathan, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações e, é claro, pela sua participação em mais um Correio Petropolitano Debate. E olha só, gente, agora trocando de assunto, a época mais saborosa do calendário está chegando neste domingo, onde vai ser celebrado a Páscoa. Para marcar essa data especial, o Polo de Experiências da 16 de março e arredores promove até o sábado, dia 4, uma programação especial com direito a fotos com coelhinho e uma árvore germânica de Páscoa. Desde o dia 28 de março até dia 4 de abril, a 16 de março está sendo palco de uma programação especial de Páscoa, com atrações abertas para todo o público. E neste ano de 2026, as atrações não se limitam apenas aos tradicionais chocolates da Páscoa. Esse ano, além dos produtos de Páscoa, né, como tortas, chocolates, também tem produtos voltados para o coelhinho, como pijamas, meias e roupas infantis. No sábado, dia 4 de abril, assim como foi no dia 28 de março, o coelhinho vai estar no local entre as 2 e as 5 da tarde para tirar fotos com os visitantes. E também esse ano contamos com a parceria do Clube 29 de Junho, que vai montar uma árvore de Páscoa no centro comercial da 16, no número 80, que é a Osterbaum, a árvore de Páscoa germânica. Mais do que um enfeite, essa árvore de Páscoa é uma expressão de fé, união familiar e valorização das tradições. Ela funciona como atração e como uma ação cultural, que resgata costumes, fortalece a identidade histórica e promove a partilha de saberes entre gerações. É um costume das famílias alemãs e que vai ser resgatado esse ano e estará disponível para vocês tirarem uma foto e aprenderem um pouquinho sobre a cultura alemã. Vale destacar que todas as novidades envolvendo a 16 de março podem ser conferidas no Instagram oficial do Polo, em @16demarco. E não deixem de vir para 16. Gente, com essas informações e, é claro, com esse convite, nós encerramos agora o nosso primeiro bloco do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui que ainda temos muitas informações. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O
governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e continuando no assunto do transporte público que nós falamos no primeiro bloco, mas agora falando do município de Três Rios, a partir de hoje, dia 31 de março, a tarifa de ônibus na cidade passa a valer R$ 5,00. O reajuste foi decretado pela Prefeitura após considerar o pedido da empresa Transatransporte, que declarou dificuldades de manter os serviços com valor de R$ 4,30 cobrado anteriormente. A Prefeitura de Três Rios entendeu que a Transatransportes demonstrou inviabilidade da continuidade da prestação do serviço sem que houvesse o aumento, não apenas por conta dos custos operacionais, mas também pelo combustível, salário, manutenção dos veículos, entre outras demandas. A empresa alegou ainda a redução do número de passageiros e a quantidade elevada de gratuidades. Com isso, a partir desta terça-feira, dia 31 de março, a passagem de ônibus passa a custar R$ 5,00 em Três Rios. A empresa destacou que as gratuidades são regulamentadas sem subsídios e que 52% dos passageiros do sistema não pagam pela passagem. O Vale Transporte e o passe comercial, com valores antigos, terão validade de 30 dias após o reajuste.
Um dos casos mais notórios envolvendo a concessionária foi o de 9 de abril de 2025, quando o veículo da frota colidiu contra uma ambulância, deixando 3 pessoas feridas e um homem morto, segundo a Polícia Militar. O homem era o paciente que estava sendo transportado no SAMU. Os feridos foram os acompanhantes dele, uma mulher de 30 anos e uma criança de 10 anos, além do motorista do ônibus. Na época, a Transa Transportes emitiu uma nota de solidariedade com o caso. De acordo com a Transa Transportes, a empresa atua na cidade há mais de 40 anos e possui 60 veículos que atendem entre linhas urbanas e intermunicipais. Por conta das constantes reclamações de moradores sobre a precariedade dos veículos em circulação na cidade, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, abriu uma ação civil pública para avaliar os casos. Após isso, o órgão entrou com um pedido de tutela de urgência na Justiça, que determinou em fevereiro de 2026 a renovação da frota de ônibus que circula no município. A decisão foi do juiz da primeira vara da comarca de Três Rios, Areal e Levi Gasparian, Eduardo Buzinari Ribeiro de Sá. A concessionária também deverá apresentar um cronograma detalhado de regularização e substituição dos veículos em condições inadequadas, além de relatórios trimestrais à Justiça para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e para o Executivo Municipal. Em caso de descumprimento, está prevista uma multa diária de R$1.000. E com essas informações, vamos agora para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, hoje é terça-feira, mas principalmente é dia 31 de março, estamos já nesse último dia do mês. Portanto, está agora na hora daquele momento da primeira previsão do tempo para o mês de abril. E para saber justamente e para nos passar essas informações, estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo. Boa tarde, Toledo. Tudo bem? Conta pra gente, como é que vai ser o tempo nesse primeiro dia de abril? E olha, tem que falar a verdade, hein? Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, já adianto aqui que temos previsão de chuva para amanhã em todas as cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens e com pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas sem chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. Teresópolis, o dia vai ser de sol com algumas nuvens. Além disso, pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas vão variar entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. E aqui em Petrópolis, a quarta-feira também vai ser de sol com muitas nuvens, podendo ocorrer pancadas de chuva no período da tarde e à noite. Os termômetros também variam entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. Agora, indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia vai ser com sol e com algumas nuvens. Chove rápido durante o período da manhã e também à noite. As temperaturas, é claro, um pouquinho mais altas, variando entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus. Em Três Rios, a quarta-feira vai ser de sol com algumas nuvens. Pode chover rápido durante o dia e também mais tarde à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 20 e a máxima de 29 graus. Ou seja, algo bem típica essa nossa previsão do tempo, com as cidades da região do centro-sul do estado, com as temperaturas mais altas em relação às cidades da região serrana. Amanhã é dia da mentira, mas aqui vai só uma previsão. É verdade, Toledo. Agora essa foi a nossa previsão de verdade para esse dia da mentira e a gente pode observar justamente essa diferença das duas regiões, com a temperatura mais elevada, é claro, ali na região centro-sul, e também nós podemos observar que a tendência que nós estávamos conferindo e registrando no final do verão se mantém nesse início de outono e nesse início de mês de abril. Então, a gente ainda não observa grandes diferenças de temperaturas aqui na região serrana, com as temperaturas um pouco mais amenas para calor, ali nos 25 graus, e lá na região centro-sul, realmente fazendo um pouco mais de calor, com as temperaturas próximas aos 29 graus, e ainda mais com aquela chuvinha rápida, aquela chuva de fim de tarde, que também é típica da última estação, é típica do verão. Toledo, muito obrigado pelas suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo.
E agora partindo para um panorama nacional, em fevereiro desse ano, os preços da indústria variaram menos 0,25% frente a janeiro desse mesmo ano. Nessa comparação, 13 das 24 atividades industriais tiveram diminuição de preços. Nós vamos acompanhar agora a análise do índice de preços ao produtor do IBGE. Na passagem de janeiro para fevereiro, os preços da indústria brasileira, auferidos pelo Índice de Preço ao Produtor, IPP, do IBGE, tiveram uma variação de menos 0,25%. Com isso, o acumulado nesses 2 primeiros meses é de 0,07% e, na comparação com fevereiro de 2025, os preços atuais são 4,47% menores do que então. Com esse menos 0,25% alcançado em fevereiro, os preços da indústria, a variação dos preços da indústria voltou para o campo negativo depois de 2 meses no positivo. Grande parte desse recuo veio do setor de alimentos, que respondeu por menos 0,21 pontos percentuais dessa variação de menos 0,25%. Em seguida, assim, no campo negativo, veículos com menos 0,05%. Já outros 2 setores, normalmente a gente destaca 4, foram no caminho oposto. Metalurgia, que respondeu por 0,10 pontos percentuais dessa variação de menos 0,25%, e máquinas e aparelhos elétricos com 0,05 pontos percentuais. Mas vale a pena perceber que o restante das atividades, a influência líquida delas, também foi negativa, menos 0,14 pontos percentuais, e com destaque para refino, que é o segundo setor de maior peso na indústria brasileira, seguido de alimentos, e que teve também uma resposta de menos 0,05 pontos percentuais, quase perto ali de veículos, por uma questão de arredondamento, não está entre os 4, né? No caso de alimentos, foram os açúcares, 2 tipos de açúcar que foram mais influentes nessa queda. E aí tem tanto uma queda do preço internacional, como também a gente percebeu, algumas empresas nos disseram, que foram feitas muitas promoções, muitos descontos nesse período, ou seja, uma questão de negociação, de oportunidade de mercado. Já no caso de metalurgia, você teve um aumento principalmente dos não ferrosos, né, como o ouro. No caso, o ouro foi aquele que teve mais impacto nesse aumento. Já o material elétrico, ele, afinal, está respondendo principalmente um aumento de cobre que se estendeu por um longo período aí até agora. Então, esses 2 estão influenciados, digamos assim, por uma questão de custo, no caso de material elétrico, e no caso de metalurgia, por uma commodity que tem tido um aumento, uma demanda muito grande, isso no mercado internacional. Olhando o IPP pela ótica das grandes categorias econômicas, as 3 aberturas feitas no índice, ou seja, bens de capital, bens intermediários e bens de consumo, tiveram variação negativa de preço, embora a influência de bens de consumo tenha sido praticamente nula. Então, em termos de intensidade de variação, a maior foi bem de capital, e esse é um setor particularmente influenciado pelo câmbio, e aí nós tivemos nesse mês aí de fevereiro uma apreciação do real frente ao dólar, então justifica essa queda, mas a principal influência veio de bens intermediários, que respondeu por menos 0,13 pontos percentuais daquela variação de menos 0,25%. E no caso, se a gente for olhar os produtos, vão aparecer os que a gente já disse aqui, açúcares, minério de cobre, alguns desse tipo, e não falamos ainda, mas a celulose também tem um impacto grande nesse resultado, e aí a celulose também é uma que sofre um efeito direto do câmbio, pois a principal fonte do mercado é o mercado internacional. E com essas informações, nós vamos agora para um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho temos a nossa entrevista ao vivo.
O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo,
A Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e mais uma vez estamos aqui ao vivo com o Dr. Fábio Araújo, que veio conversar com a gente sobre algumas questões que envolvem esse período que está se aproximando, período de feriado prolongado e possíveis problemas que a gente pode ter nessas datas. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, como vai? Tudo bem, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. A gente até brincou, tá virando uma figurinha carimbada, mas é que são assuntos realmente muito relevantes, principalmente na proximidade dessas datas. Doutor, você veio aqui algumas vezes recentemente, mas pode ser que alguém não tenha conferido algumas das nossas entrevistas. Então vou pedir que você se apresente para o nosso público. Boa tarde, eu me chamo Fábio Araújo, eu sou advogado, trabalho com direito civil em geral e tenho sido chamado para falar sobre os direitos do consumidor e algumas particularidades com Airbnb, com passagens aéreas, algumas situações que estão sendo debatidas e eu venho aqui esclarecer alguns pontos. Perfeito, doutor. Você já adiantou, vamos falar justamente sobre esses dois tópicos que são muito relacionados hoje em dia. Justamente a questão das passagens aéreas, viajar de avião, fazer essas longas viagens nesse período de feriado prolongado e também, consequentemente, muitas das vezes, alugar um Airbnb para esses períodos. E, é claro, a gente tem uma série de questões que são envolvidas a esses dois pontos. Muitas das vezes, quando está tudo certo, não tem problema algum. Porém, com algum tipo de ocorrência ali no meio, algum tipo de desencontro, aí realmente a situação fica mais complicada. Doutor, eu queria começar falando sobre a questão das passagens aéreas, das questões dos aviões, que inclusive foi o assunto da nossa entrevista, mas é claro, é válido a gente falar um pouco mais. A gente falou dessa última vez sobre a questão dessas datas comemorativas, sobre ter algum tipo de atraso, ter um voo cancelado e isso te afetar, te fazer perder, por exemplo, o feriado da Páscoa, fazer perder um almoço de Sexta-feira Santa com a família. Como é que funcionam essa questão jurídica e os direitos dos consumidores nessas situações? Olha, Hugo, existem diversas situações. Vamos colocar assim, eu comprei uma passagem para uma classe boa e quando cheguei lá me colocaram numa classe inferior, o chamado downgrade. Isso acontece muito, realmente, quando tem essas situações de Páscoa, de festividade, porque existem muitas demandas, atrasam uma coisa, aí colocam a pessoa num avião, só que aí tiraram uma terceira. Então, esse, por exemplo, é uma coisa que é chamada de downgrade, que acontece muito nessas épocas, e o consumidor tem direito a, digamos assim, reclamar disso, né? Ele comprou, afinal de contas, ele comprou uma coisa e deram outra para ele. E isso é muito parecido com o Airbnb. O direito do consumidor tem muito isso. Você ofertar uma coisa, você comprou aquela coisa, e quando chegou lá, não é. Então, você tem direitos a reclamar sobre isso, direitos à assistência, direitos a receber, por exemplo, em casos de atraso, né? Internet, em casos de mais de 2 horas, alimentação, em casos que é pernoite, né? Você está no meio de um lugar que você não mora naquele local e é de noite, você não vai dormir no aeroporto, né? Você tem direito a ser enviado para um hotel, dormir, eles têm que pagar essa questão. Ah, minha bagagem foi parar na China, eu tenho direito a um voucher naquela situação. Então, assim, existem diversos detalhes, todos eles, nesse caso aéreo, são regulados pela ANAC, numa resolução chamada Resolução 400, que inclusive agora eles estão tentando mudar, justamente porque o lobby, digamos assim, das empresas aéreas é forte, né? E eles vão lutando, né, para conseguir mais coisas e tirar dos consumidores. Então, essa situação atualmente está em debate, tá? Mas, por enquanto, esses são os principais. Ah, cancelaram o meu voo. Olha, cancelaram por quê? Foi uma tempestade, um furacão? A gente viu outro dia um acidente no aeroporto, né? Um avião estava saindo e bateu. Aquilo ali não é culpa da empresa. Tudo bem. Mas alguém é culpado. Pode ser o aeroporto, pode ser uma situação interna do aeroporto, ou pode ser uma questão da empresa. Essas coisas geralmente são chamadas de fortuito interno. Então, existe sim uma compensação. Se foi uma tempestade, um furacão, situações que são, digamos, da natureza, né? Para dizer um exemplo,
aí sim as empresas não teriam como ser responsabilizadas. Mas tá, foi cancelado, tem que ser colocado no primeiro voo disponível. Não precisa da mesma empresa, pode ser de outra empresa. Ah, não, se eu vou só para amanhã. Não, calma aí, meus direitos são ser colocado no primeiro voo disponível. Inclusive, às vezes esse disponível não é muito bem explicado, né? Porque você está vendo o avião da empresa X sair, o avião da empresa A sair. Ah, não, mau tempo. Mas, ué, as outras empresas, o que elas têm? Tem capa de chuva para sair assim? Então, assim, é muito importante você registrar, você verificar no aeroporto o que está atrasado, o que não está, fazer a sua certidão, né? Geralmente quando é placa, quando é bagagem, você tem uma documentação que é chamada RIB, né? Então são vários direitos que é interessante saber nessas situações de férias, situações de viagens, né, por feriado, que acontecem muito. Então, esses são alguns exemplos que eu posso dizer da questão aérea. O que acontece? Agora, com essa elevação de preços, passagens, né, pode começar a acontecer alguns problemas, né? Olha, esse pagou mais, vamos colocar ele ali, esse que pagou menos, vamos colocar lá. Então, por isso que eu falei do downgrade, que é uma coisa muito comum, né, que eles vão preferindo alguns e preterindo outros, né? Então, uma pessoa simples que talvez não conheça muito bem as situações do aeroporto possa ser preterida, né, colocada para trás, numa fila que não deveria estar indo para trás, entendeu? Então, assim, isso é importante a gente entender, conhecer um pouquinho mais, é uma palhinha aí do que eu posso falar. Realmente é um ponto muito importante da gente entender esse tópico que você falou da fila, é como você comprou o ingresso para o cinema, você comprou o ingresso para uma cadeira que você acha muito boa, e tem uma pessoa sentada lá que foi autorizada pelo cinema a sentar ali. Só que não, você Exatamente. comprou aquele local, não é algo que é um estádio de futebol, por exemplo, que você só comprou uma vaga para estar dentro daquele avião. Não é isso. Não é. Você tem um lugar marcado, você tem uma condição fixa e você tem os direitos relacionados a ter justamente essa condição fixa. Então, é muito importante entender essas minúcias, entender toda essa situação para, claro, uma eventual ocorrência, você poder garantir os seus direitos. E foi até um tópico que você trouxe na última entrevista e que é importante da gente destacar, é justamente a questão do registro. Fazer o maior número de registro possível, justamente para poder provar e para ter um tipo de garantia, não é mesmo? Isso, exatamente. Eu, por exemplo, posso dar exemplo de uma situação que aconteceu com um cliente, né, do nosso escritório. Viajou para a Ásia e a mala extraviou por 2 dias. Então, eles fizeram comunicação com a empresa no aeroporto, mandaram e-mail, falaram pelo WhatsApp, fizeram os documentos de mala, né, que são os registros de atraso, porque ali você fica registrado por parte da empresa, né, que aquilo. Então, todos esses registros são documentos importantes para que depois você possa reclamar os seus direitos. Por exemplo, essa pessoa ficou sem roupa 2 dias. Então, ela teve que comprar roupa, essa pessoa tinha problemas de saúde, os medicamentos ficaram dentro da mala, alguns medicamentos, né? O ideal é que você leve na mala de mão, mas não dá para levar tudo, entendeu? Às vezes, acho que algumas coisas... E essa pessoa fica sem medicamentos, sem roupa. Isso é mais foto, entendeu? Aí depois eu pedi a documentação do médico dessa pessoa aqui no Brasil. Então, você vai construindo a importância daquela situação, porque não é automático, tá, pessoal? Você precisa explicar por que aquilo ali gerou um problema para você. Obviamente, fiquei sem minhas roupas, tive que comprar roupas. Mas os medicamentos, era tão importante assim? O juiz não é médico. Então, você tem que ir montando a história com documentos. Então, os documentos, sejam eles fotos, vídeos ou situações, são importantes. E presta atenção, pessoal, agora saiu uma legislação falando da multa do passageiro indisciplinado. Ainda vai ser, digamos assim, transmitida ao público toda essa situação, mas se você começa a ter uma discussão ali, você pode receber uma multa. E é importante você gravar isso para você também se resguardar. Caso alguém diga, não, essa pessoa está falando muito... Não, calma aí, eu estou só falando aqui meus direitos, né? É justamente fazer o registro de todo o processo, todo mesmo, não é só falando só dos documentos, mas de toda a situação de uma conversa para ter todo esse registro feito, para justamente poder contar essa história e todas as minúcias e todas as situações que envolvem essa história e todos os impactos que pode ter para essa pessoa.
Nós, conversando aqui, essa situação se vincula com a questão do Airbnb, porque hoje o Airbnb ele oferece uma experiência Airbnb. O que significa isso? Não é só o apartamento ou a situação que você vai alugar, mas também um pacote de turismo. Então, essa situação ela gera várias perguntas, né? Vai vir passagem? Não vai vir passagem? Vai ser passeio? Vai ser... Então, cada passeio, cada oferta vai ser diferente. E isso que é importante. Tanto nas questões aéreas quanto na questão do Airbnb, a oferta é o que vincula. E o seu direito está ali como consumidor de receber aquilo que você contratou e pagou, né? Inclusive, a gente estava falando aqui também que os preços estão aumentando e é melhor você já contratar de uma vez, porque as coisas estão aumentando realmente. Então, caso haja um planejamento possível, né? Vou comprar uma coisa aqui para 6 meses, 1 ano, é importante você já verificar as situações e sair na frente, porque realmente, provavelmente essas ofertas vão ficar um pouquinho mais caras, um pouquinho mais complicadas de serem negociadas, digamos assim, né? É verdade, doutor. Inclusive, chegando nesse ponto do Airbnb que você citou, já até adiantou para a gente, também tem várias coisas que são relacionadas a justamente, como eu disse no início, não quando sai tudo dentro do esperado, mas quando a gente tem algum tipo de problema, aí são outros tipos de interpretações, outros tipos de ações que devem ser tomadas, não é mesmo? E também muito relacionado a essa questão do registro, não é mesmo? Exatamente, Hugo. A oferta é a primeira prova. Você ter aquela situação, né, no seu computador ou uma conversa pelo WhatsApp, que geralmente, né, a pessoa que está alugando, ela conversa com você, explica algum detalhe, por exemplo, se tem acomodações para pessoas com necessidades especiais, se pode levar pet, se alguma situação no Airbnb naquele momento não está como estava na plataforma, né? Então tudo isso é importante para que os dois, né, porque os dois ali estão conversando, se resguardem. E é muito parecido com aéreo. Tudo que você puder registrar da situação é importante. Você chegando lá, a chave não funciona, o chuveiro não funciona, disse que ia ter 2 camas, mas só tinha uma. Estava sujo. Tudo isso tem que ser registrado, caso seja necessário, digamos assim, né? Você ter que reclamar ou buscar algum tipo de reparação. Também a gente não pode ser intransigente, não estava limpo como eu esperava. Bom, mas tem insetos, tem baratas, então a gente tem que ter uma certa noção também que existe alguma margem para algum erro, mas se existir uma oferta explícita, isso vai ter, e lá não tem, tipo assim, ar-condicionado no calor. Aí não tem como, né? Você tem que exigir alguma coisa e você tem o direito também de reclamar com a plataforma, com a pessoa que alugou. E se você realmente não tiver como habitar aquele local, sair e ir para um motel e depois pedir essa reparação, pedir algum meio de reparação. Pode ser administrativamente, como a gente fala, que é com a própria plataforma e tal, ou através de uma via judicial, pelo PROCON. São coisas que a gente tem que ir vendo qual é a melhor situação ali para aquele caso. E, doutor, até para a gente já poder ir finalizando, que o nosso tempo já está acabando, falando da questão do aéreo e também do Airbnb, tudo isso fica um pouco, vamos dizer assim, mais sério quando envolve justamente essas datas comemorativas, esses feriadões, esses períodos de união, no sentido de reuniões de família, é isso que eu estou querendo dizer, e que pode ser prejudicado por conta desse tipo de ocorrência, não é mesmo? A intensidade aumenta, o volume das coisas aumenta. E você tem uma expectativa familiar, você tem uma expectativa de férias, você tem uma expectativa de pacotes já contratados. E essas situações são mais perigosas nessas datas porque elas envolvem uma expectativa que pode gerar um dano moral. Eu tive um pacote, não pude usufruir 2 dias do meu pacote porque atrasou. Não sei. Isso gera um dano moral. Não é só uma questão financeira que você deixou de, né? Mas também uma expectativa moral daquela situação, uma expectativa legítima, que sim é quantificada em, digamos assim, uma reparação, né? Não é só o dinheiro que eu gastei, mas também o tempo que eu perdi, a experiência que eu perdi, e isso pode ser discutido administrativamente, sim, mas geralmente não vai muito bem. Geralmente o pessoal tem que recorrer ao judicial
para ter reparação. E às vezes, administrativamente, a gente quer te dar um voucherzinho. $20. Uma estadia grátis. E não é o que você quer. Você quer outra coisa. E você tem o direito de ir reparar, de buscar a reparação daquilo que você realmente teve de problemático. Então, a empresa me ofereceu $20 numa próxima passagem. É muito pouco, eu não quero isso, eu quero outra coisa. E você tem esse direito de ir reclamar dessas situações. Então, épocas assim aumentam o fluxo, dificultam algumas situações e expectativas que vão ser, digamos assim, discutidas como dano moral, né? E geralmente isso é discutido na via judicial. Justamente, doutor. E para a gente poder finalizar, assim como nós falamos na nossa última entrevista, é muito importante, para poder partir para uma via judicial, entender o caso a caso, entender o caso da pessoa que está passando por aquele tipo de problema, para justamente entender se pode e se vale entrar com alguma medida, justamente para garantir esses direitos, ou se realmente fazer as tratativas administrativas já é o suficiente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, um prazer te receber. Um prazer mesmo. E, gente, com essas informações, nós encerramos a entrevista e também a edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.